Fala galera! Estamos aqui no nosso segundo episódio desse podcast dentro do CTcast. Sim, dentro do Spotify, dentro do YouTube. Você que acompanhou o nosso primeiro episódio entendeu a estrutura do nosso podcast e a gente hoje vai mudar um pouquinho a nossa concepção dos momentos do nosso podcast, porque a gente vai estar conversando de novo com dois caras que eu muito respeito, que eu admiro, que vão estar aqui conosco em todos os nossos episódios do nosso CTcast. Vão estar comigo o mestre sem cerimônias, Christian Visval, e el professor, apelidado depois do nosso primeiro podcast, Silvano Barbosa. Galera, você que estava lá e ouviu o nosso primeiro, contribuiu conosco, mandou informação, mandou dicas e sugestões, e a gente vai, nesse episódio, dar uma encurtada. Na nossa primeira conversa foi muito legal, mas 1h28 de muito papo, onde a gente falou sobre a questão de vendas e a gente agora, nesse segundo episódio, nós vamos tratar sobre as objeções. Com o patrocínio de CT Segurança, Revista Segurança Eletrônica e o Mergulhando na Vida, começa o nosso segundo episódio do Fala Galera! A gente pediu no primeiro episódio para que vocês mandassem uma aplicação das câmeras que não fosse a aplicação da segurança. O Giliardi mandou para nós uma aplicação muito diferente. Escuta aí. Lá em casa eu tenho um gramado relativamente pequeno, deve ter ali uns 40 metros quadrados de grama. E eu tenho 2 canicorsos, né? 2 pets. E cada um tem aí em torno de 60, 65 quilos. E o xixi deles é um balde de agressão de urina na grama. Então o que eu fiz? A câmera aciona a automação, eu tenho um sistema de automação também na casa e eu automatizei a irrigação do jardim. Então os sprinklers da grama giram e aí os cachorros saem correndo porque eles não gostam de se molhar. E assim eu consegui salvar a grama, porque antes eles acabavam com a grama, eu trocava de 3 em 3 meses a grama. Fala galera, aqui é Daniel da empresa Awit Informática e Segurança Eletrônica. Queria mandar um abraço para todos vocês, aos nossos amigos da área de segurança eletrônica. Sucesso a todos, vence quem não desiste. Grande abraço, fiquem com Deus. Vence quem não desiste, hein, Daniel? Conto com a participação de vocês. Uma participação ativa. Tá aí o nosso canal, para você mandar a mensagem, manda a sugestão. A gente está aqui absolutamente abertos, aprendendo junto com vocês a construir esse nosso programa. O telefone é o 11 98987 7715. E nesse episódio nós vamos falar sobre as nossas queridas objeções. Bem-vindos, Christian Visval, Silvano Barbosa. Fala galera! Fala galera! Mais um episódio, hein? Show! Vamos tentar ser mais resumidos dessa vez. Vai ser difícil, mas a gente tá ali no cronômetro. A dificuldade é que estamos com ele professor, né? É professor! É professor! Pessoal, o que são as objeções? Quando a gente fala em vendas, a gente muitas vezes nos deparamos com uma negativa, com uma pedra ali no meio, com uma objeção do cliente. O que são, na visão de vocês, essas objeções? O famoso no, né, professor? Tem várias coisas que você pode trabalhar como objeção, né? Mas o objetivo de tudo é o cliente não quer. E aí, como trabalhar isso? Essa é a objeção. O cliente não tem interesse. Mas será que o cliente não tem interesse? Ou ele tem interesse e ele, de Ou alguma que forma, venda, tá né? querendo tirar uma vantagem, ou tá querendo um desconto, e aí ele impõe uma objeção? A objeção a gente pode fazer igual a história do copo, meio cheio, meio vazio. Porque ele pode ser um problema, ou ele pode ser uma oportunidade. Porque toda vez que a gente se depara com uma situação de confronto, seja de qual for o nível, que é uma objeção, a gente está tentando seguir adiante na negociação. E o cliente ele coloca algum argumento, a gente pode ou encontrar nisso um obstáculo e esmorecer ali, ficar mais, o cara não quer, né, encarar negativamente, ou a gente pode falar assim, ok, tem oportunidade de continuar na negociação.
Porque quando o cliente não argumenta mais, não põe objeção mais, aí sim acabou a negociação. Então, a objeção, a primeira coisa que você tem que fazer é converter ela mentalmente. A objeção ela é uma oportunidade. Nada mais é do que uma possibilidade, né, de você encarar Continuar a que o negociação. cliente está interessado. Isso é legal. Exato, porque por mais que ele coloque uma objeção de qualquer que seja a natureza dela, ele ainda está deixando a porta aberta para você conversar. Você ainda tem formas de você conduzir a narrativa de forma a concluir a negociação de forma positiva. Com o objetivo de fechar negócio, de fazer a venda. Exatamente. Perfeito. Agora, uma dica importante. Quando a gente inicia uma negociação, a gente não pode entender o cliente como um adversário. Sim, isso é premissa básica. Premissa básica. Desta forma, e sob esse olhar, não sendo um adversário, a gente não pode, diante de uma negativa qualquer do cliente, entender aquilo como uma barreira e você tem que encarar com naturalidade. Perfeito. Às vezes é não agora, né? Não nesse momento. Mas o relacionamento continua. E o não entendeu. Ele precisa ainda ser esclarecido de alguma coisa, ainda tem algum ponto da conversa como um todo que ainda está precisando ficar mais claro para ele se sentir seguro e fechar o negócio. E tem uma coisa também que às vezes é difícil o vendedor entender, tá? Mas o não faz parte do nosso dia a dia. A minha meta é de determinados milhões por ano. Mas para eu chegar nisso eu ainda vou ouvir muito não. Faz parte, só que eu não posso desanimar. Eu tenho que chegar na meta. Você já imaginou se você pegasse, ou você, ou o Kleber, ou qualquer vendedor, pegasse todo o seu pipeline, todas as suas propostas, E todo mundo faz assim, né? e todo mundo faz assim? Não é falar sim, é falar sim de primeira. Porque a objeção, ela faz parte da negociação. E normalmente, pessoal, quando a gente tem uma objeção, é porque o cliente não entendeu aquela parte da negociação. Não é que a gente está falando um não para o não fechamento. Não, ele não entendeu normalmente o valor que você está querendo agregar no produto que você está vendendo, no circuito fechado, no controle de acesso, no sistema de alarme, ele não entendeu o valor. E aí ele pode até eventualmente questionar o preço. Mas, fica a dica. Primeiro, venda valor. Explica o que o teu produto faz, como que ele vai sarar a dor do cliente. Depois você dá o preço. Na verdade, quando você começa a estudar o processo de venda, né, de negociação, a última coisa que você vai fazer é formalizar a proposta. Você tem toda uma fase de investigação, de entendimento do cliente para chegar lá no final. Por isso que eu falo, quando for colocar uma proposta, coloca uma proposta vencedora. Por quê? Nesse meu tempo, o que você fez? Você já conversou com o teu cliente, já entendeu qual a necessidade dele, não o que ele te pediu. O que o cliente pede é uma coisa, a necessidade real dele é outra. A proposta que você coloca para o seu cliente, ela tem que ser construída junto com ele. Não é um pedido de orçamento, ele me manda meia dúzia de coisa e você responde meia dúzia de coisa. E a gente falou isso no episódio anterior, a importância de você se preparar para aquela venda. Pessoal, você vai falar com o cliente, estuda o perfil, entenda a dor dele. E tem que perder o medo de perguntar. Por exemplo, tem coisas muito básicas que a gente no dia a dia acaba não fazendo. Então, por exemplo, como é que você vai saber se o cliente, financeiramente, qual o comprometimento que ele está pronto para fazer? Como é que você pergunta isso para um cliente? Todo mundo tem medo. Se eu vou perguntar quanto ele tem no bolso, no banco, você vira para o cliente e fala assim, uma coisa besta, fala assim, Qual é o cara... seu budget para isso? Né? Exato, essa é a frase. Qual a verba que você tem para esse projeto? Cara, é até fofinho falar isso. E quando você... até fofinho. E quando você pega e pergunta, experimenta, faz esse teste. Quando você faz isso da forma coerente com o teu cliente, fala assim, sinceramente, cara, qual que é a tua verba para esse projeto? O sentimento que fica na maioria das pessoas é, eu vou falar porque ele está preocupado em me atender dentro do que eu posso. Então o cliente ele vê isso como positivo. Do que está previsto para que a gente E possa... dentro disso, dentro da tua verba, você precisa de mais coisas, mas vamos fazer em etapas. Dá pra... Olha só, então assim, a objeção ela é o elemento natural quando você não investiga direito. Então quando você não levanta todos os fatos, e não é só uma investigação prévia, é durante a conversa com o seu cliente, entender direitinho qual é a solução que ele precisa, como está o nível financeiro do negócio, qual é o prazo de logística, qual é o prazo de faturamento, tudo isso você consegue definir com o cliente antes de colocar o orçamento, antes de colocar a proposta. E aí o que acontece? Tem uma técnica super simples de aplicar que você vai pergunta, confirma, pergunta, confirma. Então, mais ou menos assim. Christian, então, a tua solução, qual que é a ideia que você tem? O Christian vai falar, olha, eu quero aqui 4 câmeras com DVR. Legal. Isso é bem vago, né? Então, eu vou elaborar isso daqui com ele. Então, a gente vai conversar e a gente vai junto construir a solução e entender que nessa construção, ele quer câmeras HD analógico, num DVR de baixo custo,
né? Que vai estar ligado na internet, no aplicativo celular. Eu estou construindo a solução com ele. Perfeito? E aí eu vou fechar a parte técnica dessa história. Então eu vou falar assim, ok, Christian, então quer dizer que com um DVR de 4 canais, 4 câmeras HD analógicas, que você possa ver da internet, que fique alocado em tal lugar, eu vou dar a construção técnica que eu fiz com ele até agora. Isso resolve? Isso atende a tua necessidade? Falta alguma coisa aqui? Não, tá tudo certo. Legal. Nossa, tá tudo certo, fecha negócio. Aí eu vou pro próximo passo? Esse é o erro. Eu vou pro próximo passo. Por quê? Isso é só a parte técnica. Aí eu vou conversar com ele assim, legal, para quando você quer? Como vai ser feita essa instalação? Eu vou resolver a parte de logística, por exemplo, da entrega da solução, da execução. Pode fazer durante o dia, tem que ser à noite, é de final de semana? Como você quer isso? Perfeito. Eu quero à noite de segunda a sexta, só que pode instalar aqui porque por causa do movimento. Legal. Eu conseguindo fazer essa instalação para você nesse horário? Atende essa demanda? Atende. Legal, perfeito. Vamos para o próximo passo, né? Eu não vou verbalizar isso dessa forma, né? Eu já passo para o próximo assunto. Legal. Qual que é a verba que você tem? E aí vocês vão entrar na conversa da verba. Aí se vocês chegarem num acordo comum sobre verba, você vai fazer, legal, se eu conseguir estar dentro da sua verba, entregar segunda a sexta à noite, 4 câmeras, o DVR, tal. Eu estou voltando até alguns passos anteriores e confirmando junto. Atende a sua necessidade? Atende, legal. Aí o finalzão que tu não tem medo de falar, vamos falar da venda, do valor, dinheiro, né? Legal. Estando dentro da tua verba, como é que você pensa em pagar isso? Como é que vai ser o faturamento disso? Quer dizer, você já está se antecipando Exato. na questão da forma de pagamento para não dar um valor e eventualmente ele já vir pedindo o parcelamento. Exato. Eu nem dei orçamento ainda, eu não coloquei pedido na mesa, nada. Eu estou levantando tudo. E aí ele vai chegar e vai falar assim, não, tá, eu quero pagar em 30 vezes, 10 vezes. Aí você vai colocar as suas possibilidades e encontrar um meio de acordo comum. Veja, a construção é conjunta. Aí você vai falar de novo, falar assim, legal, então 4 câmeras, o DVR, vendo pela internet, instalando de segunda a sexta à noite, dentro dessa verba que você tem, nessa forma de pagamento. Isso te atende, Christian? Atende, ok. Tem alguma outra coisa que falta a gente determinar aqui que você não lembra? E aí, se tiver alguma coisa ainda na zona de risco na mente dele, fala assim, olha, eu tenho que também ter isso espelhado em outro lugar, gravando na nuvem. Ele vai colocar ali na mesa. Aí você está puxando. Depois que ele falou isso tudo, que você vai pôr a proposta de verdade. Então, assim, qual é a objeção que vai surgir a partir do momento que você colocar a proposta, tendo feito todo esse trabalho anterior, que é uma coisa rápida? Pode surgir? Pode. E aí a gente vai interpretar naquele momento. Então, se ele fala assim, mas está caro. Trabalhei dentro do budget. A gente não falou, Christian, a respeito da verba que você tinha? Tem alguma outra coisa te incomodando nesse momento? Porque tem o risco emocional do bater o martelo. Esse japonesinho aí, o seu tá caro, é uma grande objeção, né? Vive aparecendo. Vive aparecendo nas nossas negociações de venda. Mas a partir do momento que você trabalha isso já dentro da conversa anterior, ele diminui muito o risco de aparecer. E você pode voltar. Que a vantagem de você fazer esse trabalho confirmando anteriormente, você pode falar assim, mas espera aí, olha, quando a gente conversou sobre a verba, você me falou que estava dentro. Mudou alguma coisa? O que faltou? O que não está legal para você agora? E ele vai ter que abrir. Ele vai conversar com você. E se for uma coisa só de querer se esquivar do fechamento ali, né, você vai interpretar, vai conseguir entender isso. Ou vai construir a solução. Você pode voltar atrás e reconstruir a solução inteira junto com o cliente. Não tem problema. Só que você fazendo seu trabalho anterior, você consegue evitar um grande número de objeções. Falou El Professor, uma aula de tudo que a gente deve fazer, de todas as nossas tarefas antes da venda, todas as perguntas que a gente pode fazer para o cliente para que a gente possa reduzir, eu não vou falar eliminar, mas vai reduzir a quantidade de objeções que possam ser colocadas na mesa na sequência. Christian. Peraí, agora eu tenho uma dúvida também. Opa. Porque assim, a gente falou, baseado nisso, de uma venda onde o cliente tem interesse e ele quer fazer um projeto. Agora, se eu quero vender uma coisa que o cliente não sabe nem que precisa. A narrativa muda, mas o formato do processo de venda é a mesma coisa. Por exemplo... Por isso que ele é professor, né? Eu trabalhei com venda de inglês, uma venda de impacto, que é uma venda que você tem que fechar ali. Curso de inglês? De curso de inglês. Cara, a gente vendia curso de inglês que o cara ficava fluente em 9 meses, indo uma vez por semana na escola. A gente pegava, ia para pontos chaves como a Verbo Divino em Santo Amaro, a Avenida Paulista, lugares onde as pessoas notoriamente precisam de inglês, né? Tem um fluxo grande de pessoas com essa característica. Pegava uma pergunta bem elaborada de 4 frases, onde o objetivo primário é um só, pegar o contato da pessoa. E pegava a próxima, não dava nenhuma explicação. A gente ia fazer 4 perguntas, tipo assim, tudo bem, você fala inglês? Não, por quê? Tem alguma coisa que para você vai ser bom em inglês? Não, tá bom, deixa eu ter o contato. E você pegava o contato da pessoa.
Uma semana depois, 2 semanas depois, a gente ligava para ela e falava assim, tudo bem, seguinte, olha, eu sou da empresa de consultoria de idiomas, né, eu estou vendo aqui que você participou de uma pesquisa em campo e eu tenho uma oportunidade que pode ser que você possa aproveitar. Não é garantida a oportunidade. Estou querendo vender para ela, mas a narrativa é gerar valor e gerar interesse. O desejo. Exato. E aí, na hora que a gente começava a falar desse jeito, começava a despertar o interesse da pessoa. Ah, o que é? Olha, isso tudo é passado pessoalmente. Lembra que eu sou um consultor, eu não sou um vendedor. A gente tem que conversar pessoalmente, me fala onde você está que eu vou até você. A gente ia até a pessoa, não importa onde fosse, e tinha já a nossa lógica, o nosso processo de venda, né, que era declarar valor, declarar prazo, tudo mais, tudo ali bonitinho. Quer dizer, você tinha o script para poder seguir um roteiro Exato. para poder concluir com o fechamento da venda. E nesse caso, como o Christian falou, ela até então não tinha percebido essa necessidade. Você que instigou ela. Durante ela tá todo buscando. o processo, você vai elevando quais são as vantagens, que ele vai ter, e trazendo para o nosso mercado isso. Quais são as vantagens que, aproveitando do teu produto, o que teu produto vai entregar para ele, fora o óbvio, por exemplo. O que você vai estar agregando para o espaço, para a implantação, para o funcionamento, todas as oportunidades que ele vai estar de construção com o teu produto. Então, ele, de repente, nem sabia que ele precisava disso. Mas a hora que você começa a mostrar valor, produto, o que ele vai poder fazer, aí ele fala assim, poxa, eu preciso disso. Isso é despertar a necessidade do cliente. Bom, pessoal, a gente está mudando, a nossa ideia era ter 40 minutos de podcast hoje, a gente está aumentando para 3 horas, brincadeira, a gente vai fechar. Coloquei a proposta para o meu cliente e o meu cliente recebeu a proposta e ele vem falando, porra, bacana, mas eu nunca ouvi falar da sua empresa. A oportunidade que você precisa para falar da empresa. Então, olha que legal, Silvano. Esses dias a gente estava numa grande empresa, fazendo uma demonstração e falou, pô, mas a empresa é nova. Essa empresa de vocês é relativamente nova. E aí, qual foi o argumento? Isso é uma objeção. Sim. O que a gente fez? Falou, olha, a empresa não é que ela seja nova, ela é recente. Mas ela é formada por profissionais com mais de 30 anos desse mercado. Perfeito. Ela traz uma bagagem muito grande de aprendizado. Essas pessoas se reuniram e formaram um time vencedor para poder te apresentar a nossa proposta. E é uma proposta de valor. Quando a gente fala, né, nesse caso em específico, de segurança perimetral de alta performance, são sistemas de alto valor agregado. E é natural que o cliente se sinta inseguro pelo tempo de empresa. Nessa condição, a gente, com esta argumentação, reduziu um pouquinho a ansiedade do cliente, mas fala, olha, o negócio é tão bom que, nesse caso, a gente vai fazer uma prova de conceito. Eu vou te mostrar na prática, através da experimentação, com a tua necessidade específica, resolvendo a tua dor, a gente vai colocar o produto para que você possa testar e, com isso, a gente venceu essa objeção com essas duas argumentações. Então, mostrar resultado, mostrar como que você pode resolver, deixar ele testar, fazer ele experimentar. A famosa POC é um ótimo argumento contra objeções. É fantástico. E outra coisa também, num caso como esse, fica muito legal fazer dessa forma, mas se a gente colocar isso em algo mais usual, né, um produto que talvez a objeção seja a sua empresa, não o produto em si, né? Aí esse é o melhor momento do mundo de você colocar os cases na mesa. Trazer algum case onde você já implantou, já teve um resultado e colocar na mesa, olha, tudo bem. E tem uma frase que eu adoro que é assim, você chega para o cliente e fala assim, ok, mas veja só, nós já atendemos clientes com o mesmo perfil que você e resolvemos os problemas deles. Qual é o perfil dele, exatamente? Pode ser muito variado, né? A questão é que você já fez isso antes e vai voltar a fazer com sucesso com ele. Mas você colocando uma oratória como essa, às vezes ele não vai nem perguntar quem, mas já tranquiliza o cara também. Mas o principal, acho que nesse momento o case ele é muito forte. Né? Você olha, legal, veja bem, nós temos um case assim, um case assado. Um produto de alto valor agregado, você pode até trazer cases de fora do Brasil. E, no caso... Agora, assim, e no caso de uma pessoa que está começando a empresa, não tem case... Era a minha pergunta, Christian! O case é muito legal, quando você tem case para apresentar. Aí o melhor é o POC mesmo, né? Acho que o POC é matador nessa situação. Agora, um outro detalhe. Eu faço matérias com muitas empresas de segurança e muitas vezes o pessoal me pede para fazer uma matéria de algum POC para mostrar a solução, porque ainda não foi mostrado para o mercado. E aí, eu quero até um pouquinho da experiência de vocês, de como trabalhar um POC.
o tempo que ele vai ser mostrado no cliente, como deixar alguém gerenciando esse POC, porque às vezes as pessoas instalam a solução, deixam lá e não passam o dia a dia para o cliente, para ele ver a necessidade da solução. E não vendem por conta disso. A solução é boa, o produto é ótimo, ele está lá, está funcionando, mas ninguém está gerenciando. Christian, eu vou te responder com uma frase bastante comum. O que é combinado não é caro. Faça, combine, documente tudo que vai ser feito na POC. Determina quais são as expectativas. Identifica quem que vai acompanhar esse processo nos lados. No caso do instalador, quem é o cliente, quem é o responsável do cliente que vai acompanhar esse processo. Qual é o prazo que isso vai ficar. Porque eu já estou cansado de ver o pessoal gastar uma energia imensa. O cliente pede, quero fazer uma POC. Aí você vai lá, coloca o equipamento, fica lá. Daqui um mês, alguém da tua equipe vai lá para tirar o equipamento. O cara fala, não, olha, sabe o que é? É que meu gerente não viu ainda. Deixa mais um pouquinho aqui. Deixa mais 30 dias. E aí o resultado da tua POC foi inócuo. Você não vai conseguir converter isso numa venda. E nessa condição, o que você faz? Cara, bacana, vamos fazer a POC. Eu vou te fazer a POC sem custo, mas eu vou ter custo. Você tem que mostrar para o cliente que você está investindo o teu tempo, você está colocando equipamento, você está fazendo um esforço para que ele possa ver o valor que você vai entregar. Legal. Quem vai acompanhar? Qual é a periodicidade que a gente vai medir? Quais são os resultados esperados dessa nossa prova de conceito? Isso mensurado, isso vira quase que um try and buy. Teste e compra. Perfeito. Sim. E uma das maiores falhas na POC é justamente assim. A POC, geralmente, ela é conduzida por quem dentro da estrutura da empresa? Pelo vendedor. Ele requisita um produto, entrega esse produto para o cliente e depois de um tempo volta lá. Cansei de ver POC, desde de produtos mais simples até os produtos mais caros, onde você volta no cliente e ele nem abriu a caixa. Muitas vezes isso acontece. Então a POC, obrigatoriamente, ela deveria ser acompanhada por alguém de suporte ou de pré-venda. E tem que ser acompanhada. Porque você pode fazer uma POC, dependendo do produto, em um dia. Sim. Você não precisa de 30, entendeu? Então você tem que... E outra coisa que você tem que fazer é estressar o produto na frente do cliente. Demonstrar de verdade. Então, por exemplo, quando a gente fala no sistema de controle de acesso, vamos fazer uma POC, né? Legal. Você vai colocar o teu sistema lá e se você não deixar ninguém acompanhando, sabe o que vai acontecer? Vias de regra, vão liberar a catraca para todo mundo ficar andando, entendeu? E aí o cara não vai ter uma noção real do que está acontecendo. Então se você coloca alguém, um agente da área técnica ou da área técnica comercial do lado, que ele realmente fiscalize que está sendo usado, que está sendo aplicado. E tem 1000 formas de fazer isso. Ele não precisa fazer isso estando no local. Ele pode fazer um acompanhamento remoto numa boa. Perfeito. Sim. Acessa ao computador do cliente via TeamViewer. Quer dizer, hoje as ferramentas de tecnologia nos permitem fazer esse acompanhamento Exato. remotamente. Se ele fizer um acompanhamento de 1 ou 2 horas por dia, em momentos diferentes, vai lá, entra um pouco, dá uma olhada, ele consegue até ver, cobrar o que ele fala, olha cara, eu acabei de ver aqui, vocês não estão usando. Vocês não vão conseguir ter uma noção real do que acontece se vocês não usarem. E fazer esse trabalho, isso aumenta muito o valor agregado do produto. O cliente aumenta o nível de comprometimento com você do que ele está fazendo e encaminha que você realmente tenha o cliente tendo o visual que ele espera do teu produto. E outra coisa que acontece normal é, manda-se uma POC, o cara vai no primeiro dia, faz um show, né? Às vezes o vendedor vai lá e faz um show. O cliente fica super empolgado. No segundo dia dá algum problema e morre. Na correria ninguém fala com ninguém. Aí ele passa mais 28 dias perdido lá dentro. Aí você vai fala assim, olha, deixa mais 30 dias, ou então, olha, a gente não conseguiu entender direito a proposta do produto. Porque no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia, ninguém falou com o cliente. Ficou lá parado. Então, a POC, ela tem que, por essência, ter alguém olhando por ela. Perfeito. E quando você elenca os responsáveis, tanto da área operacional, da parte de gestão do cliente, da tua parte que vai fazer esse acompanhamento, aí sim você consegue cobrar porque você tem responsáveis que assinaram lá um documento de PROC para que possam se responsabilizar que ao final, o que vai acontecer no final? A venda. A venda. Só que antes da venda, quando a gente termina uma POC, a gente tem que gerar um relatório. Muita gente deixa o equipamento, faz o trabalho, tem êxito na questão técnica, vai lá e retira o equipamento e a alta gestão da empresa, por exemplo, não acompanhou. Não sabe o que aconteceu. Não sabe o que Vai aconteceu. ficar na palavra daquela única pessoa. E aí quando você gera um documento final, um relatório, dizendo, olha, eu prometi te entregar 98%, eu prometi pegar uma placa de um veículo com a câmera com uma resolução Full HD ou uma resolução de 4 mega. Eu disse que não ia ter falso positivo com a minha biometria. Eu disse que meu alarme não ia gerar alarme falso. Isso estava no documento, está entregue. Tudo aquilo, todas as expectativas
eu atendi de forma plena através de um documento, de um relatório que vai escalar e aí vai para a direção da empresa. Para quê? Para a gente fechar a venda. E sabe o que é o mais fantástico de uma POC? Que a maior parte das pessoas, das empresas, dos vendedores, da equipe como um todo, ignora. A POC é um baita negócio para você vender mais coisas. Claro. Por quê? Você percebe tudo que precisa lá dentro, sim? Exato. Com certeza. Você já está dentro do cliente. Aí você começa a ver, por exemplo, voltando de novo ao controle de acesso, que é uma coisa que está muito em voga hoje, né? Então você está no cliente e de repente você foi colocar suas controladoras ou um módulo biométrico, coisa do tipo. Durante a POC, você vai descobrir que de repente tem uma catraca com defeito, eletroímã que não está bom, que a câmera que ele usa para ver a catraca não está ideal. Você começa a mapear, mas um monte de venda para fazer o quê? Cross-selling, né? Falamos disso no nosso primeiro episódio. Você que ainda não ouviu o nosso primeiro episódio, tá lá no Spotify, tá no YouTube. Veja o nosso primeiro episódio, você vai entender do nosso pós-venda. E é isso que eu falo sempre. Você tem que valorizar cada momento do processo. Quando você faz isso, você agrega tanto valor. O cliente que está vendo do outro lado está vendo que você está comprometido com um resultado final. A tua equipe, ela se compromete entre si, porque aí vai ter muita troca de informação entre comercial e técnico, pré-venda e assim por diante. E você se fomenta muito mais de informação necessária para quando chegar nas próximas etapas, porque enquanto eu estou falando da POC, eu já estou entendendo cada dia mais meu cliente. Então eu já começo a entender qual é a verba real que ele tem, qual é a intenção real dele de aplicação, o que mais dá para ser colocado. Então a POC, ela não vai dar um resultado só, faz o que eu prometi para você, mas ele te dá muito mais informação. Porque qual a parte mais difícil de uma venda? Não é a prospecção, entrar no cliente. Você está dentro do cliente, ele abriu as portas. E aí uma outra coisa, quando a própria empresa fala assim, poxa, eu não te conheço, ser sincero, o vendedor ser sincero, fala, realmente, minha empresa é nova, mas eu estou comprometido a quem te dá o melhor. Eu falo assim, eu como empresário, às vezes eu tenho reuniões com empresários novos, com empresas que estão começando, dá um orgulho. O cara fala, puxa, eu estou começando, mas eu vim aqui porque eu conheço a tua empresa, eu estudei aqui o teu trabalho e eu vou te dar o melhor. E realmente, ele está começando, ele vai me atender como se eu fosse a principal cliente dele. E muitas vezes eu acabo virando o maior cliente dele. Então isso é muito legal também, dar oportunidade para essas novas empresas. Esse novo vendedor que está começando, para que ele monte a história dele. Mas assim, o vendedor tem que ser sincero. E aí conhecer tudo. Chegou lá, a empresa é nova? Sim, realmente a empresa é nova. Temos 3 meses de vida. Estou aqui apresentando o que a gente faz como diferencial para você. Se você imaginar, o WhatsApp tem menos de 10 anos. Quantas empresas gigantescas hoje são novas? Uber. É tudo novidade para o mercado e olha o tamanho das empresas. Então assim, realmente, é ser sincero. É trazer o que o cliente precisa sendo sincero. Realmente, é novo? Sim, é novo. Transparência na negociação. Não tenta enrolar, não tenta falar, dar uma desculpa. Encara essa objeção de frente, com naturalidade e seja honesto. Se o cliente identificar que você está genuinamente comprometido em ajudá-lo a resolver, a trazer solução para ele, o resto vai ser muito menor. Perfeito. Falamos da nossa primeira objeção, nunca ouvi falar da sua empresa, falamos sobre a POC, foi muito legal entrar nesse assunto. Para divulgar sua empresa, anuncie na revista Segurança Eletrônica. Falando da revista, chega um anunciante, você foi lá ofertar o anúncio da revista e falou, não, isso aí eu já tenho o que você me oferece, eu já anuncio num outro canal. Eu sempre trago aí os diferenciais que eu tenho como produto. Se você anuncia outro canal, mas meu canal é exclusivo para o modelo de segurança que eu tenho. Quem é meu público-alvo? O que eu posso fazer de diferenciais, por exemplo, com gestão de conteúdo, como trabalhar isso em várias mídias dentro de um pacote só e dando resultado para ele. Mostrando até quem está dentro do trabalho o resultado que eles têm. É um diferencial. E aí, assim, são várias objeções que o cliente pode ter. Eu tento mostrar sempre os diferenciais que o meu veículo traz para ele. Sabe uma coisa comum? Quando o cliente vira e fala assim, mas fulano tem um produto melhor. E aí automaticamente liga no vendedor, eu preciso me defender, eu preciso gerar para defesa. Aí ele fala assim, por exemplo, mas o produto do fulano tem uma performance melhor que a tua. Aí de novo, eu quero falar, tudo bem, mas eu te vendo em 2 vezes. Então ele se perde no contato. Mas mesmo nesse momento, não, mas é que o meu é melhor, porque o meu faz isso, faz aquilo e aquele outro. Cara, tem uma pergunta muito legal nesse momento. Que ele vira e fala assim, legal, o que ele te oferece? Não, e até me detalha assim, qual é o diferencial que ele gera. E qual é o resultado que você tem hoje disso? Como você mensura isso? E aí entra nos detalhes. Exato, porque nesse momento, o que você está fazendo? Demonstrando interesse pelo cliente. Eu quero saber realmente o que você precisa para ser atendido, o que ele te favorece. Você está fazendo pesquisa de mercado também. Quanto você cresceu? Um exemplo simples, tá? Eu, alguns anos atrás, trabalhava dentro do grupo, a gente tinha uma revista de odontologia. E eu fui fazer uma reunião com uma empresa de odontologia e eles falaram assim, não, Cris, a gente não faz publicidade em revista, não. O que vocês fazem? A gente anuncia em Elemídia. Poxa, legal, vocês vendem para dentistas e anunciam em Elemídia. Em que edifícios, né? E assim, aí não tinha como brincar, né? Não deu para brincar, porque assim, imagina só,
A menina de marketing não sabia onde meter a cabeça. Na hora que eu comecei a fazer perguntas, ela fazia publicidade em elevadores, sendo que o público-alvo dela eram dentistas. Então imagina você tá... Quanto tempo passa, né, um dentista num elevador? Pode ser que tenha 5 escritórios de odontologia no prédio, mas e todos os outros? Aonde eu tô atingindo essa mídia? Eu falei, eu tenho uma revista que é só de odontologia, só dentistas, e você tá falando que você investe em mídia. Ok, é uma grande mídia, mas não pro teu foco. E aí acabou. Eu acabei saindo da reunião com um contrato anual, né? Mais simples, aonde você investe. O que você tá tendo resultado? Na hora que ela me falou isso, eu falei, não. E aí volta para aquela questão que a gente já tinha falado de você conhecer muito bem o teu produto para poder falar dos diferenciais, né? Essa preparação de se conhecer, que o Silvano trouxe lá no nosso primeiro podcast, é fundamental. Eu esses dias estava visitando um condomínio junto com um integrador, onde iríamos aplicar lá a tecnologia de radar. O cliente adorou a tecnologia de radar. E aí falou, mas isso está integrado com a câmera. Pô, maravilha, perfeito, excelente. É a câmera Speedometer. Ela falou, 360 graus? Quer dizer que ela olha para todos os lados? E a privacidade dos moradores, como é que fica? Nas casas com piscina, na hora veio uma objeção assim, pau. Só que aí você conhece o produto, mesmo eu não vendendo câmeras hoje, apoiei o integrador na hora, falei, não, mas existem as máscaras de privacidade. A câmera só vai virar para o objetivo focal com relação ao alvo, com relação ao invasor que quer invadir o condomínio. Quando ela virar para a piscina, fica preto. Ele vai proteger a privacidade dos moradores. Essa é uma questão técnica importante, que você tenha o conhecimento do produto para poder vencer uma objeção. Perfeito. Você está negociando, você colocou a tua proposta e ele fala, vamos deixar para um outro momento. Vamos falar disso em outro momento. Por quê? Uma coisa bem legal, uma técnica bem legal, é que independente se você tem a resposta pronta, conhece já teu cliente e tudo mais, é você devolver uma coisa dessa com uma pergunta. Voltam as perguntas, a importância das perguntas para o vendedor. Por quê? Porque assim, muitas vezes o cliente ele vai ter algumas objeções e ele mascara através de alguma argumentação. Então, quando você pergunta... Às vezes ele está se esquivando mesmo, ele não quer comprar de você e ele coloca isso como uma objeção. Devolve a pergunta, por quê? O que te impede de aproveitar a oportunidade? Se ele pediu para falar em agora? outro momento, vamos tentar entender o porquê e tentar vencer isso. Uma das formas, aí fica a dica, quando o cliente te falar, vamos deixar para um outro momento, perfeito, entendi, estamos com o tempo contado, usa mais 50 segundos do teu tempo e aí você lança uma pergunta ou você entra com uma explicação em 50 segundos para que você possa usar esse restinho desse tempo ainda na presença do cliente. Por quê? Porque se você, diante de uma objeção dessa, falar, não, tranquilo, né? Vamos deixar para um outro momento. Esse momento, dificilmente você vai ter uma outra oportunidade de estar cara a cara com ele e resolver. E de novo, aproveitei, fazendo a pesquisa anterior. Eu participei uma vez, alguns anos atrás, a gente foi atender uma demanda, né? Eu fui como um consultor, na verdade, de uma rede grande de varejo para fazer um projeto global ali de proteção da empresa. Era uma loja dessas lojas de rua que vendem desde geladeira, celular, mesa, cadeira, vende de tudo. Ninguém deu informação prévia nenhuma, ninguém, não tínhamos, na verdade era todo um processo bastante sigiloso até, e a gente tinha que ir lá e dar uma solução técnica de como proteger o lugar. E ao final a gente fez todo o trabalho que tinha que ser feito, apresentamos a proposta final e veio justamente isso. Eu posso deixar para fazer isso então depois. Esse não é o mais importante para mim agora. Legal. Conhecendo a situação... É a questão do senso de urgência, né? Nem sempre a urgência do vendedor bate com a urgência do cliente. Mas aí o conhecimento anterior valeu ouro. Porque assim, a gente já tinha uma necessidade de segurança que ele precisava. A gente já sabia o que acontecia, porque o mercado dele é um mercado comum. Se ele não me abrir informação, eu fui no concorrente dele ver. Porque as dores não são tão diferentes. Né? O que acontece muito em loja de varejo? Assalto, roubo de celular, a gangue da marcha ré, esse tipo de coisa. A gente foi atrás dessa informação previamente e entendeu o que acontecia. Inclusive os números médios de perca por esse tipo de furto. Quanto você pode perder deixando de instalar isso aqui por mais 6 meses? Exatamente. E aí a gente... Só que era muito mais. Quanto eu posso te ajudar a economizar. Prevenção de perda e gestão de risco. Mas olha só que legal. A partir desse momento, quando a gente colocou isso na mesa, a gente falou assim, ok, eu entendo, mas veja só uma coisa. O valor que que você vai se comprometer aqui comigo nesse projeto, o valor que você perde por mês, em 1 mês você paga, ou em 2 meses você paga. A partir daqui, você vai ter essa verba de perda para você investir em outras coisas. E outra coisa, eu vou te ajudar, de novo,
conhecendo o produto, conhecendo a aplicação do produto que você pode fazer. Eu vou te ajudar não mais só nos furtos externos, mas nos internos também. Eu vou te ajudar numa fiscalização maior. Você vai poder ter uma gestão melhor dos processos da sua empresa, saber se o cara está embalando da forma correta, porque eu vou estar pegando a frente do estoque, se ele está mostrando o produto adequadamente no balcão, porque a gente está monitorando aquilo ali. Então você vai ganhar muito mais em coisas que teoricamente não são só a segurança, são processuais na sua empresa. E entender o timing também, tá? Às vezes um projeto realmente vai demorar 6 meses em vendas pelos tamanhos do projeto, mas não chegar para o cliente e falar assim, daqui a 6 meses? Ok. E anotar no caderninho e falar, daqui a 6 meses eu ligo de novo para ele. É manter um relacionamento, é entender o que acontece, porque esse período... O que vai acontecendo, né? É um namoro. Ele está conhecendo a empresa, olha, aconteceu tal coisa, vai visitar a gente em tal feira, a gente vai estar lá, você vai conhecer a solução, a gente acabou de lançar um novo produto, também é bacana para você. Eu mantenho um relacionamento durante esse tempo, e na hora que chegar aos 6 meses eu falo, poxa, deixa eu ligar de novo para eles, porque ele manteve esse relacionamento comigo. Nesse tempo você finalizou outras obras, fechou outros clientes, tem mais case para mostrar. Você pode falar, olha cara, tudo bem, olha, lembra aquele teu projeto? Então, acabei de entregar uma solução bem parecida, vem aqui olhar, vem aqui ver. Isso é fantástico, mas assim, não deixar nem se abalar pelos 6 meses. O cliente pode falar realmente, cara, eu não consigo agora, só daqui a 6 meses. Lindo! Eu vou fechar, mas eu vou fechar daqui a 6 meses, mas eu não vou perder essa venda. Só que eu vou uma sementinha, né? Vou plantar, vou regar, vou continuar esse trabalho durante esse tempo para bater o martelo. O problema é que a objeção, ela ganha valor na mesma proporção em que eu tenho poucas propostas colocadas. Se eu me ativer a pouca prospecção ou pouca proposta, ou seja, se eu me movimentar pouco para vender, cara, qualquer objeção ela vai ter um tamanho muito maior. Então eu tenho que fazer um trabalho de estar sempre provocando novos negócios, sempre fomentando, sempre em busca do lead ali, buscando teu projeto para colocar onde, Silvano? Professor, no funil de vendas. Funil de vendas. Quando a gente fala do processo de venda, que legal, a gente também trata, né, no curso de métricas, eu uso muito a figura do Usain Bolt. Eu acho que ela é fantástica para várias coisas. O Usain Bolt é um cara que ele não nasceu para correr corridas curtas, ele não tem um biotipo para correr corridas curtas. Ele quis, ele provocou isso, né? E ele encontrou uma técnica, que era até uma senhora de idade já, que condicionou um treinamento específico para ele, na medida que ele precisava, para conseguir conquistar o objetivo dele. Só que ele tem um diferencial. Nenhuma corrida ele sai na frente. Ele nunca sai na frente. Pelo biotipo dele, né? Ele começa atrasado, mas ele tem uma arrancada final. Qual que é a diferença dele? Quando você tem a corrida de explosão, você tem uma baita explosão. Antes do meio da corrida, você começa a cair a tua estamina, né? Você começa a perder força. E chega no final exaurido. Ele aprendeu a condicionar, porque ele dá passos mais largos e tem uma força de resistência maior devido ao biotipo dele. Então ele é o cara que ele consegue manter a maior velocidade contínua durante todo o trajeto, por isso que ele chega na frente. Então ele não sai correndo feito um louco, nem deixa para correr no final. Ele mantém uma velocidade contínua lá igual. A única objeção ganha um peso gigantesco colocando dentro de uma agenda de vendedor. Perto das datas de fechamento, perto do final do mês. Por quê? O cara tem lá, tem que bater a meta, tem que, né, senão vai pro corte, né? Tem que bater a meta. E aí, ele vai pegar as propostas que ele tem e tentar dar o rim para alguém para vender. E aí a objeção ela vai ter o tamanho de um elefante. Por quê? Porque de repente o cara tem poucas propostas no final do mês. Se ele conseguiu manter uma velocidade média, acelerou desde o começo, numa boa, ele não vai ter duas, ele vai ter várias. E aí a objeção vai ser menor porque ele tem várias portas para entrar. E aí ele mandou para o cliente e recebeu lá uma outra objeção dizendo assim: preciso pensar e retorno para você. Perfeito. Como eu posso te ajudar nessa decisão? Uma das dicas, nesse caso, que eu fazia e continuo fazendo na vida é tentar isolar essa objeção. Então, você precisa pensar, tem algum ponto específico da proposta que você queira pensar melhor, que você queira esclarecer? Que eu posso te ajudar? Exato. Que é um presente para mais alguém? De que forma? Isolar. Por que do isolar? Eu acho que vale para todas as objeções. E você tentar falar para o cliente, falou, bacana, coloquei essa proposta diante dessa objeção. Se eu resolver isso, tem mais alguma coisa que o impeça de fechar o negócio? Isso, quando você faz as perguntas de confirmação antes de pôr a proposta, você já pode ter feito. Mas se nesse momento ele voltou e colocou isso de novo, você volta lá. Olha, perfeito. Justamente para não chegar naquele ponto, né, do cliente. Não, mas preciso pensar na questão técnica, eu preciso pensar na questão do prazo. Quando você tenta isolar e ele fala, não, é esta a minha objeção, você trata ela e já busca fazer o looping para o fechamento, para poder, de alguma forma, estar com ela isolada. A segunda, sempre importante perguntar para o cliente se a proposta, de alguma forma, tem aderência. Faz sentido, né? Se faz sentido. Se faz sentido para ele. Porque senão,
Tem muita gente, pessoal, no segmento que fica perdendo tempo com o cliente que fica só colocando objeção. E aí você investe teu tempo resolvendo uma, resolvendo a segunda, resolvendo a terceira, resolvendo a quarta. Aí o cliente fala, eu vou pensar, e não te dá resposta. Quando você liga, ele não te responde. Aí você passa lá no cliente qualquer dia e vê que o concorrente já instalou um sistema de segurança e você ficou para trás, investiu um tempo gigante naquela venda, né? E foi frustrado. Há mais ou menos 10 anos atrás, eu trabalhei num fabricante de CFTV aqui no Brasil, que ia, obviamente, aumentar as vendas, né? Aumentar a presença dele de mercado e tudo mais. Só que eu percebi, e eu não era do comercial, minha parte era técnica, né? Mas eu percebi que eles estavam o quê? Sofrendo, porque batiam sempre em cima dos mesmos distribuidores. Porque todo mundo quer vender para distribuidor que já vende bastante. Distribuidor grande, você fala assim, eu vou entrar, vou chorar de vender. Só que ele já tem alguém lá consolidado, fazendo um trabalho com ele lá dentro. Entrar, você vai ser segunda, terceira, quarta marca em alguns casos. Mesmo que você entre, você não vai vender tanto quanto quem já está lá dentro. É um processo maior. E eu olhava aquilo, não fazia muito sentido para mim sofrer tanto no mesmo lugar. E numa reunião eu falei assim, olha, beleza, eu entendo que é um bom distribuidor, é uma boa vitrine para o mercado. Só que o mercado não se trata de São Paulo capital, Belo Horizonte capital. Principalmente se pegar São Paulo, cara, isso é gigantesco, tem muita cidade muito rica. E com distribuidores lá vendendo. Quem que está atendendo esses caras? De quem que eles estão comprando? E era engraçado, porque na época a gente tinha um distribuidor do interior de São Paulo comprando de um distribuidor de São Paulo para poder ter produto. Eu falei, vamos subir no carro e vamos embora. Vamos rodar. E a gente fez esse trabalho de rodar do interior do Paraná, de Minas, de São Paulo, principalmente. Esses 3 estados foi o que a gente mais rodou. E a hora que a gente viu, a gente tinha conseguido cumprir uma meta de venda maior do que a gente tinha para a cidade de São Paulo. E ao fazer isso, quem estava na cidade de São Paulo começou a notar a nossa presença no mercado e abrir mais as portas para a gente entrar. E a gente conseguiu entrar em alguns distribuidores de São Paulo. Definiu o target, né? Exato. Então, assim, muitas vezes, onde todo mundo está indo, é onde você não deve ir. Porque é onde é mais difícil de vender. Por quê? Você tem uma concorrência acirrada e é onde você vai ter que sangrar mais. Você vai ter que ceder muito mais para vender. Muito esforço, muita energia para poder gerar o vai resultado. Aonde as pessoas não estão indo. Por que elas não estão indo? Sei lá. Porque talvez seja mais difícil? Porque talvez seja mais sacrifício? Depende. Quanto custa o dinheiro? Todo o dinheiro vai ser difícil, vai gerar sacrifício de alguma forma. É isso aí. E hoje eu recebi uma objeção. O cliente, diante de uma proposta, e uma proposta bacana de valor, acabou falando, cara, seu preço está muito fora. Relativo a quê? Essa é a questão. Com o que ele estava comparando? Então, comparar com o quê? Isso você vai receber quando você coloca uma câmera, um sistema com uma tecnologia IP, você coloca uma biometria diferenciada, você vai receber do cliente falar, pô, mas teu preço está muito fora. Você imagina isso numa proposta nossa de quase 3 milhões e o cara fala, tá muito fora. A pergunta que fica, tá muito fora com relação a quê? Você tá comparando com o quê? Eu falei, meu produto é muito barato, essa proposta tá muito enxuta, é a melhor proposta que você tem. Você tá comparando ela com o quê para me falar que ela tá cara? Eu acabei de ter um case onde a gente estava com um concorrente americano, a nossa proposta estava metade do preço, entregando muito mais valor para o cliente. E aí ele falou, não, tá caro com relação a outra proposta que o pessoal usou câmera. Ah, então peraí. Então para o processo. Uma frase que o nosso mercado sempre fala, cansei de escutar isso, principalmente em distribuidores e tudo mais, o pessoal fala assim, não pode, com banana você compara com banana e maçã você compara com maçã. Isso é engraçado, assim, eu tô num momento que eu até tô vendo um carro, quero um carro simples pra vir pro escritório, até vou adesivar ele com o logo do CT, eu ainda falei pra minha esposa tudo isso. Aí ok, eu falei, bom, vamos ver um carro. Eu falei, bom, pode ser um mecânico, né? Aí na hora que eu cheguei, eu falei, mas mecânico não, né? Porque o automático é tão mais confortável, vamos pra um automático. Aí começa a margem, não, mas tem que ter câmera de ré. Olha a saída aqui da Eusébio Matoso, tem que ter câmera de ré. Aí minha esposa falou, cara, você não sabe o que você quer ainda. Você começou com um mecânico, e ela falou, Cris, decide primeiro o que você quer pra ver. E realmente, qualquer carro vai me trazer até o CT. Mas aí que tem aquele negócio, eu quero um pouquinho mais de conforto, eu quero um pouquinho mais... E aí começa a elevar o nível, mas entra no que eu quero. E aí o padrão, realmente, o que o cliente quer? Ele quer o melhor? Ele quer... O que ele precisa? Que foi a pergunta que eu fiz. Quando ele comparou com uma outra solução que não dava pra comparar, eu falei, peraí. Primeira coisa, qual é o teu objetivo? Se o objetivo é esse, e esse sistema não atende a esse objetivo, não adianta comparar preço. E olha só que interessante, aí entra a pesquisa também. O cliente está ciente de mercado. Por exemplo, se eu sou vendedor vendendo um carro para você, tem uma ótima.
Assim, legal. Saiu uma pesquisa agora essa semana, que eu estava lendo nesse final de semana, isso é fato, que em 5 anos vai acabar a venda de carro câmbio manual, vai cair para 10 a 15% de mercado. Quer dizer que se você comprar um carro manual hoje, Vai desvalorizar. vai desvalorizar pra caramba. Olha que argumentação com base num estudo de mercado. Claro, pessoal, sempre falando a verdade. Não vai me inventar a estatística. E está disponível na informação. Não. Então você vai vender isso. Vamos supor que você foi... Eu fui convencido até de uma maneira mais simples. O cara falou, você vai botar o logo do CT em qualquer carro? Eu falei, pronto. Muito bom. Pessoal, falamos sobre inúmeras objeções, como que a gente encara essas objeções com naturalidade, com desenvoltura, como é que a gente transforma isso numa pergunta para o cliente, devolve isso com uma pergunta para o cliente, tendo a resposta, como é que a gente vai em busca do nosso fechamento. Esse foi o nosso segundo episódio do podcast dentro do CTcast. E eu tinha comentado com vocês que nós teríamos alguns momentos que teríamos em todos os nossos episódios. Mas hoje, diante dessa necessidade de a gente esclarecer para vocês essa questão das objeções, a gente vai pular esse momento do conhecimento, vamos diretamente para o nosso encerramento, agradecendo demais a participação de vocês. Se tiverem qualquer crítica, sugestão, o nosso WhatsApp é 11 98987 7715. Uma última frase, assim, que um momento de um não, de uma objeção, não estrague seu dia. Porque esse dia continua, as vendas continuam. Então um não é um momento, perfeito? Perfeito. Dica do nosso mestre sem cerimônias, não faça com que Um não momentâneo, não faça com que um não momentâneo estrague seu dia. Claro, porque são os nãos que constroem a gente. Se todo mundo tiver só sim, 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 vira uma criança mimada. Fechamos o nosso podcast com esta reflexão. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem conosco. Periodicidade semanal. A gente vai estar lançando os nossos episódios dentro dessa primeira temporada do podcast dentro do CTcast. Valeu, galera! Fala, galera. Muito obrigado. Até a próxima.